Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nesse canal Fala Nick. E no vídeo de hoje a gente vai continuar dando andamento no caso quadrangular. Agora é uma pastora que perdeu a igreja. Então peço que você assista com muita atenção, principalmente você que tem amigos que estão ali querendo fazer o cursinho do ITQ, está querendo fazer uma formação e se tornar pastor na quadrangular. É bom que eles tenham conhecimento de como está o processo da igreja quadrangular, porque senão mais cedo ou mais tarde, igual aconteceu com a pastora Sônia, ela vai trazer o depoimento dela aqui falando, ela gravou uma série de story, eu vou colocar para vocês. E vai ter casos que mesmo indo para a justiça, você tem grande chance de perder. Ainda mais se você é um pastor que já foi colocado num lugar, o terreno já tinha sido comprado pela igreja, ou a construção já era da igreja, e você veio posterior, e mesmo que você tenha feito reforma, essas coisas, tem causas na justiça que o juiz está dando causa ganha para a igreja. Então aqui eu tenho denunciado várias coisas que a igreja tem feito de mal, então o que eu quero trazer é o alerta. Você quer sair dessa ditadura que está acontecendo lá na diretoria, principalmente o MO, que não ouve nem a igreja mãe internacional? Então assiste esse vídeo e presta atenção, para que você não seja o próximo. Tem as formas certas que dá para você fazer e sair bem. Vamos ver o que aconteceu com a igreja da pastora Sônia Martinelli e daqui a pouco eu faço minhas considerações. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Sônia, sou pastora e durante 8 anos eu estive pastoreando a igreja quadrangular na cidade de Gaspar, Santa Catarina. Foram 8 anos incríveis, 8 anos de muita luta, de muita batalha, e foi um trabalho bem abençoado, maravilhoso, onde eu tive o apoio, a ajuda de toda a comunidade, né? Todos que passaram durante esses 8 anos estiveram conosco. Na verdade, eu nem ia falar nada, né? Ia ficar bem quietinha. Mas diante de um documento que está sendo espalhado aí pelo Brasil, né, sobre a minha derrota, então eu resolvi me pronunciar. Não vou ser formal porque eu não gosto, na verdade, de ser muito formal. Então eu vou falar aquilo que eu preciso falar, aquilo que precisa ser dito. Porque uma forma de amedrontar, uma forma de colocar temor nas outras pessoas, como teve um avanço na justiça favorável à igreja, então eles estão usando isso para mostrar para outros lugares que estão querendo se desvincular. Falar, vocês querem fazer isso? Mas olha o que já aconteceu aqui. Porém, eu já tenho um outro caso de uma outra pessoa que teve o seu pedido acatado e favorável. E, inclusive, a igreja quadrangular vai ter que pagar até as custas do processo. Enfim, e o que é que precisa ser dito? O que precisa ser dito é o seguinte. Estive nesses 8 anos pastoreando essa igreja na cidade de Gaspar. Era uma igreja inacabada, né? 48 anos ela tem. Porém, quando eu cheguei, com 40 anos, a igreja, ela não tinha sido terminada ainda. Fizemos uma reforma com a ajuda. É aí que pega o caso. Não só esse da pastora Sônia, mas de outras pessoas que estão no Brasil afora. Tem igrejas, que eu conheço inclusive, que a própria igreja comprou o terreno, construiu e não teve ajuda nenhuma. Já teve outras que a igreja comprou o terreno e houve alguma participação da igreja estadual ou nacional. Nesse caso aqui em específico, a pastora chegou na igreja e a igreja já tinha 40 anos. Ah, mas a igreja estava caindo aos pedaços e tal. A gente tem que entender que o juiz, ele leva tudo em consideração. Então quando ele já chega e vê uma questão, opa, chegou, ela está trabalhando há 8 anos no lugar, tá, mas quanto tempo? Ah, o lugar já é quase, o lugar tem quase 50 anos já, e ela está ali menos de 10% durante esse período. Tudo isso o juiz ele leva em consideração. Da comunidade, uma reforma incrível. Uma reforma onde deixou a igreja que faz assim com que o olhar de qualquer pessoa que olhar para ela sinta prazer de fazer parte daquele lugar. E sim, deu muito trabalho. Teve muito investimento, inclusive investimento pessoal, da minha família, da minha casa. Mas nós não nos arrependemos um minuto sequer. Investimos, nos doamos, nos dedicamos para este lugar. Eu gostaria de dizer, é claro, nós não tivemos a colaboração, a contribuição
do nacional, nem do estadual. Quem reformou foi a comunidade. Quem investiu foi a comunidade. Lógico, através dos dízimos, das ofertas, através das pasteladas, através das feijoadas, através do empenho de cada um que realmente se entregou, se doou, para que o trabalho fosse feito, fosse concluído com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. E no dia 29 de junho, após um culto de domingo à noite, fizemos uma assembleia extraordinária. Repassei para a igreja tudo o que está acontecendo. Algumas coisas eles já sabiam através das mídias, das redes sociais. Quadrangular, está me assistindo, esse vídeo chegou até você e você não está sabendo de nada do que está acontecendo, é porque na sua igreja está bem casadinha com a diretoria. E ainda digo mais, eu vi muitas igrejas quadrangular durante todo esse processo que teve aí da transição do governo do Bolsonaro para o Lula. Ouvi dizer de pastores que orientou o povo a ir para a porta de quartel, porque queria lutar pelo Brasil, pelo Brasil. Nick, você vê algum problema lutar pelo Brasil? Da maneira certa eu não vejo problema nenhum. Mas o que você tem que tomar cuidado tá bom, você quer melhorar o Brasil, mas está acontecendo um monte de barbaridade dentro da sua igreja e às vezes você nunca enviou um e-mail, nunca mandou um comunicado pro líder da região, para alguém da estadual, para alguém da nacional, mas está querendo mudar o mundo. Quer mudar o mundo, tá preocupado com Trump, tá preocupado com Elon Musk, tá preocupado com China. A gente vê um monte de pastor. Gasta o tempo da palavra falando disso, falando de China, falando de Trump, falando de Elon Musk, falando de Lula, falando de Bolsonaro. E o pau quebrando dentro da diretoria, com casos de abuso, senador usando tribuna. E tem membro da igreja que não tá nem sabendo de nada, porque tá todo mundo caladinho. A maioria já sabia, estava nos cobrando um posicionamento. Fizemos essa assembleia e foi decidido em unanimidade. Antes mesmo de eu perguntar se eles estavam conosco e eles concordavam com o nosso desligamento da Igreja Quadrangular do Brasil e nos filiarmos à Igreja Quadrangular dos Estados Unidos, antes de eu terminar a pergunta, eles já se colocaram em pé. Então, a igreja saiu conosco 100%. E sim, conforme diz um comunicado aí, né, de uma decisão judicial, no dia 13 esteve alguém tomando posse, não sei quem, mas tomou posse das paredes de uma igreja vazia, sem membros, porque isso é o que importa para eles, as paredes, a estrutura, não são as pessoas. Antes eu achava que isso não era verdade. Essa é uma realidade. Por isso que eu falo, esse canal é um pouco diferente de outros. Os outros falam, mas você quer levantar a saia da noiva. Esquece isso. Pastor que é bom, pastor que é honesto, pastor que está fazendo o seu trabalho direitinho, aqui nem vai aparecer. Agora, principalmente a liderança que trata as igrejas como número. Quantas igrejas a gente conseguiu crescer? Tá aí a arrecadação. Não está preocupado se está havendo transformação de vida, não está preocupado se tem alguém precisando de alguma coisa. Receita, número, indicadores. É realmente negócio, empresa mesmo. É como se abrisse um dashboard lá, alguém mandasse algumas planilhas, o pessoal faz o levantamento, joga tudo no Power BI, traz a apresentação, a igreja cresceu em 20%, 30% a arrecadação. O negócio é visto como empresa. Não está preocupado a Mariazinha, que às vezes está com uma dificuldade, não conseguiu comprar um remédio, o filho da mulher que é cadeirante, a igreja não consegue ajudar de alguma forma. Não, está preocupado com números. Números. Com quanto de patrimônio a gente tem. Quem não entende esse jogo, só. Mas depois de tudo que aconteceu, eu tenho plena certeza que o que mais importa é o patrimônio. E eu não, em momento algum, eu quis tomar a igreja para mim. Eu quis tomar a igreja como se eu fosse dona dela. Não. Quem construiu foi a comunidade. Cada pastor que passou por esse lugar durante 48 anos, cada pastor, nunca o CND, nunca o SED. E eu gostaria de deixar isso bem
claro. Então, no dia 10 de julho, nós entregamos as chaves da igreja para o superintendente, um advogado que acompanhava, o chaveiro que veio para fazer a troca de todas as chaves. Me senti uma bandida nesta hora. Era só trocar a senha do alarme, né? Mas enfim. E foi uma conversa bem amigável, tranquila. Nós desistimos do processo. Sabe por quê? Porque a igreja saiu conosco. Igreja é povo. Igreja não é estrutura. Igreja são as pessoas. E eles saíram conosco. Estão conosco. Graças a Deus. Recomeçar? Recomeçar não é tão difícil como muitas pessoas imaginam. Eu tenho um belo exemplo, que é minha mãe. Minha mãe sempre recomeçou. Ela construiu uma igreja do nada, em Águas de Chapecó. Uma superintendência, na verdade. Por onde ela passou, ela sempre fez o melhor. Se doou, investiu a vida dela. E no final, se você quiser saber o final do que aconteceu com ela, pode me chamar no privado que eu falo. Você vai ficar muito magoado. E assim... Eu já imagino, e acredito que você, que sabe como é que funcionam as coisas lá em cima, também sabe. Esse documento que eles estão mandando para o Brasil todo, né? Não vai amedrontar ninguém. Não vai fazer com que as pessoas desistam. Ei, só mais uma coisa que eu esqueci de falar. A gente investiu muito no som dessa igreja. Tem uma mesa top das galáxias. Um som incrível. Sabe quem pagou? A comunidade. Ah, isso aí. Foi o povo que comprou. E a gente colocou no CNPJ da igreja, né? A gente colocou no patrimônio da igreja, né? Porque a gente é obrigado a colocar. É, exatamente. Tem que lançar esse trem. Tudo do patrimônio da igreja. Mas foi o povo que comprou. E a gente não trouxe pra casa não, hein? Ficou lá. Tudo no seu devido lugar. Tá bom? Pessoal, peço só desculpa pra vocês. Às vezes vocês veem que eu tô olhando tanto pra um lado quanto pro outro, porque eu tenho um monitor aqui. Tô vendo já uma questão de um próximo vídeo. E aqui embaixo eu tenho um outro retorno. Então por isso que às vezes o Nick não tá olhando direto aqui pra vocês. Então você que conhece um líder, alguém da Quadrangular, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque tem várias igrejas que já estão ali próximo de tomar uma decisão. Então, antes de você tomar uma decisão, você tem que tomar cuidado para que depois você não sofra com isso. Então, tem meios de você fazer. Não estou falando nem que a pastora fez certo ou fez errado, tá? Então, tudo a gente tem que aprender alguma coisa. E já dá para ver que eles estão indo para cima mesmo e vão tomar. Principalmente as igrejas que eles já têm um levantamento de que o terreno está no nome. E eu falo isso porque eu conheço um pastor que passou por um problema muito parecido. Muito parecido. E eu já falei disso em outros vídeos. Então eles já têm um levantamento das igrejas que pensam diferente deles, que quer que o presidente da igreja se afaste, mas está num local que o terreno é da Quadrangular, que o espaço já era da Quadrangular antes desse pastor ou antes dessa pastora chegar. Então você que está nessa situação, o seu caso é um pouco diferente de outros. Como eu mesmo conheço, pessoas que ainda não têm CNPJ e tal. Então você só precisa tomar alguns cuidados. Senão você vai ter que recomeçar realmente tudo do zero mesmo. E que também, como a pastora aqui, Sônia Martinelli, falou, não é impossível, tá? Porque se Deus está consigo, você vai conseguir. Mas tem outras formas que dá para você fazer de não ser tão prejudicado assim. Beleza? Então faz esse vídeo chegar um bocado mais longe. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!